Queridos amigos, queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Estamos fazendo uma live um tanto quanto diferente. Teremos o nosso culto cristão do lar no domingo e na terça-feira teremos a psicografia pública no grupo Bezerra de Menezes aqui em São Paulo. Hoje nós vamos nos ater a comentar uma mensagem que nós procuramos durante muitos anos o texto, até que nos foi enviada pela nossa amiga Santuza Maria. Parece-me que ela copiou de algum jornal espírita, não sei realmente de onde ela copiou, mas era uma mensagem muito comentada nos meios espíritas há muitas e muitas décadas, e eu estava querendo conhecer o texto. Então, nós vamos só comentar o texto que nós temos desta mensagem, mas antes nós vamos fazer uma prece, como sempre fazemos, né? Então, vamos lá, orando. Amado Jesus, que recomendaste a oração e a vigilância em todas as épocas, desde as modas primevas até os instantes em que aqui vivemos. E agora que chega a primavera e as flores rebentam na ponta dos ramos, Senhor, novamente orando, aqui estamos. Pelo Brasil, que Humberto disse ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Desde 1938, quando o livro foi lançado. Ampara a nossa pátria, para que ela seja, sob o lábaro profundo e o céu estrelado, a esperança de tantas almas boas e também a esperança do mundo, que tu mesmo abençoas. Então, vamos lá. Eu dividi, esse artigo está no livro que nós colocamos no Amazon, que chama Artigos, Intrigas e Urtigas. É o volume 1. Nós já estamos compondo o volume 2 e provavelmente teremos muitos volumes a respeito disto, né? Então, é um texto que dizem que chegou no dia 23 de dezembro de 52, em Congonhas, no Centro Espírita Jesus de Nazaré. E há quem diga, o Breno Fernandes diz que deve estar registrado em algum cartório de Minas Gerais. E nós não conseguimos mais aprofundada a respeito do assunto, e se alguém tiver, nós agradecemos. Então, vamos ler o trecho e comentar. Nós dividimos em 4 trechos. O mundo caminha, lembre-se que isso seria em 52, para grandes conquistas e também grandes catástrofes. O engenho de guerra que assombrou o mundo com a destruição moral e material de Hiroshima e Nagasaki será a causa de desentendimento no mundo inteiro. No Brasil, um líder operário terá morte violenta, pois as forças espirituais que vivem no cosmos pedem ao Supremo Criador justiça por tudo que foi feito de bárbaro em nome do Supremo Criador e em nome da pátria. Bem, aqui a gente pensa que a morte violenta que se deu logo após essa época em que a mensagem foi escrita, porque ela apareceu antes do evento, teria sido de Getúlio Vargas, porque foi durante o governo dele, que foi bastante populista, que se implantou muitas das leis trabalhistas a benefício das pessoas que operavam nas lides do seu serviço nos locais mais simples, como as fábricas, os locais das pessoas mais pobres. Então, veio a lei do salário mínimo, o trabalho de 8 horas, veio uma série de leis
muito lutadas pelos líderes sindicais da época, a maioria curtiu cadeia e fez greves, lutou muito para que essas leis da Previdência, as leis do salário mínimo, as leis das horas, a aposentadoria e tudo mais fossem a pouco e pouco implantadas até o assassinato do Getúlio em 1955, porque nós consideramos realmente que foi um assassinato, porque à época apareceu um documento anterior à carta que foi encontrada, que esse documento usava os mesmos termos da carta, abre aspas, suicida, fecha aspas, e que era de um dos assessores do Getúlio, portanto, escrita bem antes, a coisa bem antes daquela confusão lá dos torneleiros, da discussão com o Carlos Lacerda, da acusação ao Gregório, que era aquele que cuidava da vida do Getúlio. Então, esse trecho, além de falar isso, fala da confusão gerada pela Segunda Guerra Mundial, que até hoje há muita discussão a respeito dele, e do sacrifício das populações de Hiroshima e Nagasaki, que ceifaram tantas vidas e foi algo tão terrível por conta da bomba nuclear. E hoje nós temos uma tecnologia muito mais ampla, com extermínio maciço, de um número muito mais amplo de pessoas. Então, já se propugnava que a tecnologia que transbordara no encerramento da Segunda Guerra Mundial viria, então, acirrar ainda mais, através da tecnologia e das lutas políticas e de interesses monetários, a humanidade como um todo. Então, não apenas fala da morte seria um representante operário, porque Getúlio foi considerado como alguém do povo, ainda que ele fosse da elite gaúcha e tivesse feito seus estudos na cidade de Ouro Preto, onde ele foi acusado da morte de um estudante. Ele saiu livre dessa acusação e a casa do estudante tem até hoje a plaquinha com o nome dele, que foi assassinado, segundo a família, num entrevero, numa briga, pelo Getúlio Vargas. Então, veja, essa primeira parte, então, é muito importante porque a nacionalidade brasileira, naquela época, já tinha tido o Getúlio como membro do governo e ele namorara realmente a filosofia nazista, fascista, implantada por Hitler. E ele até mandou prender a segurança, que era esposa também, paga pelo governo russo, de Luiz Carlos Prestes, do Partido Comunista Brasileiro. Ela foi presa e, como judia, morreu nos campos de concentração e deixou uma filha desse seu relacionamento. Então, o Getúlio fez parte de tudo isso, né? Dessa época de transição do mundo com a Segunda Guerra Mundial, que é a revolta do Hitler como soldado, perdendo muitos territórios à Primeira Guerra, e Churchill já dizia que ele haveria de tentar ultrapassar a linha Maginot, que era dos acordos relacionados ao território que a Alemanha perdera, e ele faria tudo para reconquistar esses terrenos. Quando Churchill, que era um grande político, falava isso, ninguém acreditava nele, nem a Câmara dos Lordes, nem de Gaulle, nem ninguém. Até o momento em que ele realmente invadiu a Polônia e começou a perseguição aos judeus, e nessa época destacou-se muito Shinui Sugihara, o representante
o diplomata russo que estava na Polônia e que, para mim, é um dos maiores missionários do século passado e que salvou mais de 6.000 almas, perdendo seu cargo, sendo considerado, então, como é que a gente vai dizer? Um traidor, porque não obedecer às ordens do imperador do Japão. Então, veja, é uma passagem que, embora seja curta, identifica muito a nacionalidade brasileira numa época de grande transição, de grandes mudanças e muitas requisições da atitude de brasileiros, de estadistas e mesmo da espiritualidade na direção, na diretriz que o Brasil e o mundo estavam tendo. Então, esse é o primeiro trecho que nós temos da mensagem, né? Você vê, naquela época a energia nuclear continuava sendo manipulada pelos Estados Unidos, depois veio a Guerra Fria e causou muitos desentendimentos no mundo inteiro, como causa até hoje com relação ao Iraque, com relação ao Irã e com relação à Coreia do Norte. Então, vejam que não é uma coisa só do ano de 1952, é algo que perdura até os dias atuais. Então, vamos ver a segunda parte da mensagem que nos chegou, atribuída a André Luiz e por Chico Xavier. Há quem diga que Chico nunca tocou em assuntos políticos, o que é falta de conhecimento a respeito de Chico, porque no livro de 1938, as 3 últimas páginas do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos trata com muita clareza de assuntos internacionais e políticos relacionados ao Brasil. É uma época que eu ainda não havia nascido. Inclusive, Humberto de Campos diz, se não me engano, a página 234 da edição de 1975 da FEB, que outros viriam para dar mais dimensão à história do Brasil e que ele só podia dizer aquilo que ele vinha falando até aquele momento no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, mas que outros viriam e retomariam os assuntos com mais detalhes e com mais aprofundamento. Outros vieram, inclusive nós tocamos na Inconfidência Mineira e outras vidas dos Inconfidentes, chegando até a época da Leopoldina, a independência do Brasil, através do espírito Tomás Antônio Gonzaga, que seria o primeiro presidente da nova República dos Inconfidentes. Depois ele diz, a página 235, que o Brasil só cresceria se ele se ativesse a observar as leis internacionais do comércio, porque qualquer país só cresce se as leis internacionais do comércio forem favoráveis à sua nação, o que não acontece no Brasil, porque todas as leis comerciais têm prejudicado sucessivamente a nossa nacionalidade e economicamente é estratosférico o prejuízo que nós temos tido através de acordos internacionais comerciais que nos prejudicam. Isto falando de Humberto de Campos, então não me digam que Chico e os espíritos jamais tocaram em assuntos políticos. Por fim, ele encerra dizendo que naquela época de amargura e confusão, em que se tentava implantar a filosofia marxista, o Brasil perderia suas instituições se não se embasasse na filosofia greco e romana, nas quais estavam alicerçados as instituições e a filosofia brasileira. Então, não me digam que ele não falava. Me recordo também
que o Chico, quando Collor tomou posse, o Chico foi visitado pelo então presidente, Fernando Collor de Mello, e ele tinha visitado o Frei Damião antes, e a Globo, que estava fazendo a reportagem, e deve ter, portanto, isso, falou: Chico, fale alguma coisa para o nosso presidente. E o Chico estava quase sem voz, estava muito doente na época. E o Chico falava baixinho, então eles punham legenda em português do que ele estava falando. E eu me lembro que o Chico falou para o Collor: ele devia renunciar, meu filho, para o repórter. E eles puseram a legenda: Chico está dizendo que o cargo é de muita renúncia, mas não foi isso que o Chico disse. E se a reportagem algum dia voltar a ir ao ar, infelizmente eu não gravei, vai ficar bem claro que o Chico disse que ele teria que renunciar quando ele estava tomando posse, o que realmente veio a acontecer. Vamos continuar então a leitura aqui do trecho. Ele está falando sobre as lutas violentas e as forças espirituais, então, fazendo tudo porque a justiça estava sendo feita com relação às barbaridades que nós tenhamos feito em outras vidas. Com o desaparecimento deste, né, o Brasil vai passar por momentos difíceis, né? Diversos movimentos armados vão abalar profundamente a estrutura nacional. No meio disto virá um homem da terra do mártir Tiradentes e, apesar das pressões, muito irá fazer pelo Brasil. Inclusive será o criador de uma cidade-jardim, tal qual o Éden, diferente de todas as cidades, mas será substituído por outro que muita confusão irá criar. E na sua saída injustiçada, vai deixar a nação abalada. E deste abalo vai começar um período crítico, até que o homem do patriotismo, vindo também da terra de Tiradentes, irá cercar-se de outros e vão derrubar a viga mestra da confusão. E então muita coisa nova vai acontecer. É um trecho bastante longo e aborda muita coisa. Ele está falando, então, da confusão gerada pela morte do Getúlio Vargas e as lutas armadas que começam de grupos com muitas mortes, com muitos assaltos, com muita coisa, até que vem um homem da terra do Tiradentes, ou seja, de Minas Gerais, e este homem, então, vai assumir o poder e ele vai criar uma cidade-jardim como um Éden. Acredito que ele falava de Juscelino Kubitschek de Oliveira. Juscelino que só conseguiu tomar posse devido à intervenção do Marechal Henrique Lott. Esse Marechal Henrique Lott, que era um homem muito honesto e muito firme dentro da Constituição brasileira, e que se não fosse a sua intervenção, Juscelino não teria tomado posse. E em 55, durante um comício, ele promete a construção de um dos sonhos inconfidentes, que era a nova capital, num ponto que tinha sido profetizado por Dom Bosco, dava até a latitude, longitude do lugar onde Brasília foi erguido. E em 5 anos ele ergueu Brasília. Nesta época, pelo que conta muitas pessoas, o próprio Chico e o Valdo Vieira, eles visitavam em segredo o Juscelino, foram lá no Catetinho e conversavam, e Chico dava orientação para Juscelino, a ponto de Juscelino presentear o Chico com uma gravata dele
e o Valdo também com uma gravata de Juscelino. Ora, o Marechal Lott foi nada mais, nada menos, ele foi no passado a encarnação do militar inconfidente Oliveira Lopes, casado com Dona Hipólita, que foi uma das mulheres mais fantásticas da Inconfidência Mineira, e que escreveu uma carta tentando levantar o comandante dos Dragões para fazer o levante, porque Tiradentes fora preso na cidade do Rio de Janeiro, denunciado por Caetano Manite, César Caetano Manite, ouvidor lá de Sabará, que tinha muitos ciúmes e rixas com Tomás Antônio Gonzaga. E tudo isso está nos autos da devassa, escrito por Tarquínio José Barbosa de Oliveira, que foi um inconfidente Cláudio Manuel da Costa. Então, o Lott, ele impediu que o governo de eleição democrático fosse interrompido, fazendo com que Juscelino tomasse posse. E no dia 21 de abril de 1960, inaugurou-se Brasília tocando o sino que tocara durante a morte, né, a execução de Tiradentes na cidade do Rio de Janeiro. E como tudo é muito sincrônico, nós podemos observar que essas falas anteriores da mensagem que nós estamos lendo é profética com relação a este homem que viria de Minas e implantaria um governo e faria uma cidade maravilhosa, a cidade que já estava profetizada por Dom Bosco. Mas depois, o sucessor dele seria um homem que haveria de causar muita confusão e a sua saída do governo seria algo muito mal explicado, algo realmente, ele usa até um termo aqui, deixa eu ver se eu... injustificada. Justamente eu me recordo que na época o Lott era candidato à presidência e o Jânio Quadros. E o Jânio Quadros fez uma campanha muito boa, muito populista, ele se apresentava com o cabelo despenteado, ele ia comer pão com mortadela, ele com o povo, ele fez a campanha da vassourinha, dizendo que ia acabar com a corrupção, com tudo que estava errado e tudo mais. Então a vassoura da limpeza doméstica se transformou no símbolo dele, e ele usava o paletó cheio de caspa do cabelo para dizer que era popular e tudo mais, e acabou ganhando a eleição. Aí ele pretendia dar um golpe. Ele achou que ele renunciaria, né? Ele havia dado a comenda do Cruzeiro do Sul para Che Guevara, entregue isso de uma forma bem ostensiva, apoiando, portanto, o governo comunista de Fidel Castro, de Che Guevara, naquela época, e impactando todo mundo que seria contra esse tipo de governo. E ele contava com Cavalho Pinto, que ele colocara como governador do estado de São Paulo, que o estado mais rico e mais populoso da federação. Só que eu me lembro que na época eu estudava na FAAP, fazia meu curso de desenho, e eu tinha um professor fantástico, Flávio Mota, e outros professores fantásticos também, de História da Arte, gente muito culta, muito boa, a quem eu devo muito aprendizado. E um dia eu entrei assim na sala de aula, ele estava falando sozinho, e ele dizia mais ou menos assim: não, esse homem é impossível, ele é um títere, ele foi colocado no governo, ele não tem valor nenhum, ele se julga autossuficiente. Como se pode contar com uma pessoa dessa? E eu entrei e falei: professor, de quem você está falando? Ele disse: do Carvalho Pinto. Ninguém falava isso do Carvalho Pinto. O Carvalho Pinto realmente roeu a corda com o Jânio. O Jânio achou que não iam aceitar sua renúncia, mas aceitaram, e a confusão se tornou cada vez maior devido ao que ele estava fazendo. Na época, o Goulart estava lá na China, quando ele renunciou, e o Ranieri Mazzilli tomou posse do governo em pouco tempo, até que o Jango viesse como vice para assumir
o governo. Só que o Jango tinha todo um discurso, junto com seu cunhado Brizola, de implantação do comunismo no Brasil. E os militares não permitiram, as pessoas saíram com terço, orando na rua e pedindo a intervenção militar, que realmente aconteceu graças ao Gordon dos Estados Unidos, que acabou com todo o movimento comunista na América Latina inteirinha. E aí veio o governo militar, que se constituiu na Quinta República do nosso Brasil, né? Depois viria a Sexta República. Mas aqui ainda nós temos, que ele fala que há uma época de confusão, de intervenção, mas depois virá uma outra pessoa também da terra de Tiradentes e que tomaria posse novamente do governo. Então, após o golpe militar, né, a introdução do militarismo no Brasil, com vários presidentes, nós tivemos então Tancredo Neves sendo eleito, mas ele morre antes de tomar posse. E então começa a Sexta República. Nós vamos até esse trecho, que é o segundo trecho da mensagem, né? Muita coisa nova, ele diz, iria acontecer. Depois ele se cercaria de outro, seria o Tancredo. Vão derrubar a vigamestra da confusão gerada pelo Jânio e pelo Jango, e aí outras coisas novas viriam. Vamos então à terceira parte do trecho da mensagem. Homens, mulheres e crianças vão sofrer consequências justas e injustas provocadas por erros anteriores. O regime será combatido e até abalado. Muitas nações vão dar crédito e respeito ao Brasil. Com a mudança dos homens, muitos que foram o esteio da situação serão chamados a prestar contas a Deus. Então o sol, as enchentes, o frio vão criar a fome e o desespero, não só no Brasil, mas também no mundo. Então veja, muitos líderes, tanto da época do governo militar, como de outras épocas, e que propugnaram, então, pela eleição do Tancredo, iriam morrer logo após essa época. Então, nós vemos a morte de vários militares, nós vemos a morte de Ulisses Guimarães, de Teotônio Vilela, de muitas pessoas que tinham sido líderes, né? Até hoje, por exemplo, a morte de Ulisses Guimarães não está bem esclarecida e não foi encontrada nenhum osso dos que estavam naquele helicóptero. Mas, como eu tenho o hábito nos nossos grupos espíritas de fazer previsões, eu havia dito que ia cair um aparelho aéreo pequeno e que todos iriam morrer. Era uma pessoa importante, mas que ia passar por acidente e seria, então, um atentado e que nenhum osso das pessoas seria encontrado. E pedi para as pessoas, então, se eles podiam me dar isso documentado. E as pessoas espíritas, às vezes, se negam, né? Então, quem chegou com o documento, eu tenho guardado, foi o meu querido amigo Iker Batista, que veio buscar uns livros aqui em casa, e ele foi em cartório, ele assinou, ele registrou, e ele comprovou a sua assinatura, né, no cartório, e eu tenho esse documento em que eu dizia que nenhum osso seria encontrado. Depois tinham encontrado um osso e disseram que era do Ulisses e depois negativaram isso, né? Então, muitos morreram. E aí começou essa fase que o governo tem passado, e o mundo tem passado, em que a natureza, então, o frio, né?
Há pouco tempo nós tivemos neve nas pirâmides, neve no deserto do Saara, granizo caindo em lugares bem quentes. E então, a desertificação da terra, o aumento da água dos mares, o frio, a fome atingindo pela nossa falta de fraternidade grande número de populações e também por governos ditatoriais que impuseram a fome, a miséria em vários países, como Stalin fez, né? Matando milhares de criaturas, um número mais de que 3 vezes mais do que o Hitler fez nos seus campos de concentração. E vamos encontrar, então, muitos títeres. Então, através da injustiça, numa colheita de vidas sucessivas, mas através da justiça e da injustiça, muito sofrimento, muitas mortes através da própria natureza e de governos ditatoriais e da fome imposta a muitos, a milhões de criaturas no mundo inteiro. Então, veja, é um alerta que começa lá naquela época de Tancredo, 1985, e se está estendendo até os dias atuais. Então, o Tancredo não tomou posse, ele ia tocar o sino que havia tocado na morte de Tiradentes, mas o sino não tocou, né? Vamos ver a continuação disto aí. Porque aí quem assume é José Sarney, depois vem o Collor, e depois, substituindo o Collor, Itamar Franco. Vamos ver. A continuação, vamos virar a página. Então, o capital globalizado fica na mão de uns poucos, e aqui a gente cita o BAC, British, American, Canadian, que são os bancos, então, ingleses, americanos e canadenses. Mas no fim de tudo, aí a última parte, vai aparecer um homem franco, sincero e leal, que montado em seu cavalo branco e com sua espada, dará uma nova dimensão e personalidade aos destinos do Brasil, corrigindo injustiças e fazendo voltar a confiança e esperança no futuro do Brasil. Será combatido e criticado por seu temperamento e atitudes, mas ele contará com a proteção das forças supremas que habitam o cosmos, e o Brasil será verdadeiramente o coração do mundo, e apesar de crises e ameaças internas e externas que irão aparecer, ele será sempre o fiel da balança pela sua fé e esperança no destino do Brasil a ele confiado. Então, baseado nisto, o Caiado andou fazendo campanha em cima de um cavalo branco e aí ele foi combatido. Então, o André Luiz não falou de que estado, da onde viria esse novo dirigente do Brasil. Há um vídeo em que o Chico fala com algumas pessoas que fazem perguntas. Ele diz, não, mas as coisas vêm lá do Rio de Janeiro, a gente precisa atentar ao Rio de Janeiro, alguma coisa assim, mas nada que pudesse explicitar que estaria ligado a esse trecho. E nós sabemos que Humberto de Campos disse que por muito tempo o governo brasileiro ficaria retido nas forças telúricas de São Paulo e Minas Gerais, e que cada estado brasileiro tem uma finalidade e tem uma parte muito importante no desenvolvimento total do Brasil.
já andam dizendo que a nossa nação vai cair nas mãos dos estrangeiros, cada parte do Brasil na mão de um grupo diferente. Mas eu nunca ouvi o Chico falar isso, nem vi isso escrito por ele em nenhum lugar. Eu gostaria de saber se há documentação, como essa mensagem que há muito tempo anda rodando o Brasil, e dizem que não é da linguagem de André Luiz, mas tudo que André Luiz escreveu, inclusive no campo científico, e há muito tempo, porque ele também começou a dar mensagens lá para a década de 40 para o Chico Xavier, estão sendo comprovadas cientificamente agora, atualmente, coisas que ele disse que a gente nem imaginava, coisas que o Chico também falou a respeito de transplantes, de órgãos de plástico e de bases na Lua e tudo mais que não tinha acontecido ainda, e o Chico também falou. Então, a visão de Chico do futuro, tanto nos conselhos pessoais que ele dava às pessoas, como a mim mesmo deu, quanto num campo mais amplo, das nacionalidades e do Brasil especificamente, estão sendo todas confirmadas através dos acontecimentos. O Brasil tem essa mania de querer pôr nas costas de uma pessoa só a salvação do povo, mas quando Tancredo não tomou posse, também foi uma conjunção não apenas das dívidas passadas dele, mas da nossa dívida coletiva e do nosso despreparo. Porque tudo aquilo que nós vimos quando houve o confisco do Coro e o povo saiu às ruas aplaudindo aquilo que era anticonstitucional, aquilo que era errado, aquilo que não ia resolver problema nenhum, o povo brasileiro saía atacando os gerentes de mercado, fazendo uma atitude assim totalmente irresponsável. O Sarney também, quando congelou os preços, parece a história do rei Baribê de Malbataan, fez exatamente as bobagens que o rei Baribê havia feito nos livros que a gente lia do grande espírito de Malbataan, escrevendo suas histórias. Então, se você começar realmente a observar, Chico tinha uma visão muito ampla dos destinos do Brasil e ele chegou a dizer que se o brasileiro, o homem comum, não atentasse realmente para as suas obrigações relacionadas à própria pátria, à nacionalidade brasileira e ao mundo como um todo, talvez o Brasil deixasse de ser o coração do mundo, mas aqui na mensagem ele diz que através deste homem honesto, sincero, leal, muito combatido pelas suas atitudes, pela sua personalidade tempestiva, de personalidade muito tempestuosa, o Brasil conheceria uma época de grande transformação. E o ano passado, no nosso grupo, o pessoal fez uma pergunta. Aí, Luza, vê aí se você psicografa. Nós queremos saber sobre o momento político brasileiro. O que me diz sobre a atual conjuntura política do país? Porque o Chico também, mesmo no Pinga Fogo, ele estava respondendo as perguntas e ele dizia sempre, o Emanuel nos diz, tanto que quando perguntaram sobre o governo daquela época, que era o governo dos militares, ele disse, Emanuel nos diz que nós temos que orar muito pelos nossos governantes, colaborar com as nossas vibrações, com as nossas preces, porque eles estão nos livrando de um mal maior. Ele disse isso com todas as letras, ficou gravado, tem vídeo, tem livros a respeito, a editora Edicel publicou o Pinga Fogo, e eu comecei também na editora Edicel através do seu Frederico Giannini. Então, vamos ver o que o Tomás respondeu. Até eu fiquei muito preocupada e a resposta foi no dia 18 de maio do ano de 2010, no nosso grupo, já faz 8 anos, portanto. Ele escreveu, ensombram-nos as horas ao observar o momento político vivido pela nação brasileira.
Alguns poucos amparam o país nos esgares e estertores próximos à falência, frente aos insensatos golpes à democracia. Tentam reescrever a história com os pigmentos da mentira, matizados com a falta de caráter, rebuscando tudo sob um novo código de ética que raia ao oportunismo, ao descalabro e ao crime. Busco entre a população que acreditei ingênua e boa e as classes mais cultas, onde eu percebia um ideal pátrio, e só encontro oportunistas, usando todos os seus recursos para atingir apenas o ganho monetário, sem cogitar do futuro, dos ideais e da hombridade. Desolador cenário. Mentiras são largamente repetidas, na ilusão de que virem verdades. Mas isto não é novo sob o sol. A Jesus escolheram Barrabás. A dança de Salomé custou a cabeça de João Batista. E a morte de Tiradentes só foi resgatada 30 anos depois. Não nos iludamos com a aparente vitória dos oportunistas do momento presente, contudo. Estamos trabalhando para que o Brasil atinja seus nobres objetivos. Chico Xavier, que orientou o presidente Juscelino há 50 anos atrás na construção de Brasília, junto com os mártires da contemporaneidade, sabem que os articulistas da mentira precisarão de muitos balaios para recolher a sua colheita. Por outro lado, o povo atrairá para si, pelos mecanismos da justiça, exatamente o que vem semeando. Mas nós continuaremos a propugnar por uma nova república nos programas idealizados por Ismael. Então, foi essa mensagem recebida há mais de 8 anos atrás. E nesse mês de setembro, nós recebemos uma outra do Castro Alves, no dia 8 de setembro, que eu já coloquei na live e já coloquei também no Face, e já colocamos no livro Mensagens 2, para depois soltar esse livro, né? Então, as previsões que Chico fez já no Pinga Fogo com relação ao Brasil, há outras que ele fez em entrevistas dadas à Globo e a jornais, tem um livro fantástico sobre o testemunho de amor dele, né, lançado pela União Espírita Mineira, e naquelas perguntas e respostas bastante capciosas, o Chico responde com muita proficiência a respeito de todos os assuntos brasileiros e mundiais. Eu convido vocês, então, a estudarem mais as entrevistas e as coisas do Chico. Então, a poesia do Castro Alves chama Diante do Crime, e eu recebi dia 8 de setembro. Com um batel de luz atravesso o espaço. Não posso suster o braço criminoso, mas desvio o golpe por um outro braço de um soldado fiel tirado em meio ao povo. Corrida contra o tempo, estanco pressuroso do companheiro ferido, sangue que se esvai. Ele sabia o perigo que corria do criminoso que não respeita a pátria e o valor de um pai. Médicos daqui e daí trabalham rapidamente. Uma vida apenas? Não, é toda uma esperança. O soldado da espada ontem usava lança, hoje combate a surdidez que mente. Jesus, este Brasil a quem servimos tanto, pela liberdade e contra a escravidão. Também eu carpi 2 vidas, 2 vezes em exílio e sangue, como Tomás e Castro Alves, pela libertação. Que a mentira torpe caia ensandecida,
pela própria violência e mentira deposta. E que o Brasil sobreviva na sanha destemida dos que têm por ele a vida em prova posta. Deus nos preserve o Brasil da marxista filosofia que procura dominar o mundo neste tempo. Sigamos destemidos na escolha, a cada dia, de quem tem no amor sua força e seu sustento. Então, a resposta ainda é e sempre foi a mesma dada por Chico Xavier, é o amor. E vamos fazer, então, a nossa prece de encerramento, com todo o carinho que nós dedicamos àqueles que ouvem as nossas palavras, os nossos estudos e a dinâmica do raciocínio que nos é mostrado através dos nossos amigos espirituais. E que a presença de Chico Xavier continue abalizando as nossas escolhas. Jesus, que teus mensageiros celestes, que pela tua bondade nos destes na caminhada terrena e do outro lado do além. Faz com que no Brasil se implante a bandeira da fraternidade e sob o guante da violência vençamos apenas com o bem. Jesus amado, Mestre querido que nós adoramos, faça com que nós aprendamos contigo e que, sobretudo, que nos amamos uns aos outros como tu nos ensinaste. Para que o Brasil atinja, nestes tempos que chegam, o destino que Ismael escolheu e a quem a ele destinaste. Muito obrigado, gente. Nos vemos domingo na live do Culto Cristão do Lar. Conversem com a gente no Face ou pela internet, ou pelo MSN, ou pelo e-mail. Vamos nos falando, que a gente sempre tem muito que aprender com vocês também. E vamos evitar as dissensões inúteis, mas jamais saímos do trilho da verdade.